E aí, galerinha do YouTube, bem-vindo mais uma vez no nosso canal. Quero agradecer a você por ter clicado nesse vídeo, para acompanhar, você que está interessado aí em acompanhar e seguir a nossa obrinha aqui na Bélgica. Nós havíamos concluído o isolamento da parede do quarto e, tipo assim, eu gostei do resultado demais, não esperava que conseguiria deixar daquele jeito. Porque conforme vocês viram, fizemos isolamento contra a parede e uma parede e um esquadrejamento na frente. Então assim, vou mostrar para vocês de pertinho alguns detalhes. E tipo assim, a parede está pronta para passar os cabos, só vai ter cabo elétrico, não vai ter nada de hidráulica lá. Vai ter os cabos elétricos e alguns reforços talvez e o plástico. Então assim, esse plástico ele ajuda a controlar, na verdade ele chama higrocontrolador, alguma coisa assim. Ajuda a controlar a temperatura da sua casa, deixando a casa fresca no verão e quente no inverno, entendeu? E a primeira função dele, a principal, é a vedação, ele veda, né? Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Então esse foi o resultado. Aqui a primeira casa de isolamento, conforme vocês viram. Aqui ela está por trás do metal, seguindo as outras, né? E aqui ela está por dentro. Só que essa aqui ela é uma de 50. Dá pra ver aqui, tem uma diferencinha da outra. E aqui essa já é uma de 75. Então assim, ela ficou perfeita, que ela não tá forçando o metal para cá, ela tá certinho. O metal não tá sendo forçado para cá. E eu havia colocado essas madeirinhas entre as juntas de uma placa com a outra. E eu coloquei a bucha, ó. Fiz o furo na madeira, depois furei o muro lá atrás com a broca e coloquei a bucha de 120 milímetros. Aqui, essa parte do meio aqui, conforme eu havia explicado para vocês, eu deixei assim, com uma placa de 1,20 m aqui no meio, porque um dia futuramente, se eu precisar abrir nessa zona aqui para ter acesso naqueles tubos, não tem nada aqui na frente me atrapalhando, só vai ter esse metal aqui, mas isso aqui é inevitável. Mas se eu abrir, por exemplo, entre esse metal e esse, ou esse e esse, eu me encontro diretamente lá na parte técnica onde estão os tubos. Então aqui coloquei a bucha, já ficou segurando o isolamento, ó. Ficou top. E aqui eu afastei antes a madeirinha estava mais para cá, eu afastei ela para cá, porque aqui eu vou, para evitar o que chama de ponto térmico, eu vou colocar um isolamento aqui entre o muro e a madeirinha. Eu deixei o espaço correto, ó, embaixo, em cima. E vou estar colocando o isolamento aqui. E outra coisa também que eu sei é que eu vou ter que fazer o seguinte: esse muro aqui, ele não vai ser fechado contra essa parede. Eu preciso que essa parede aqui esteja pronta primeiro, ou pelo menos o isolamento passado, para poder fechar essa aqui. Não necessariamente pronta com isolamento, estrutura e gesso, mas eu preciso do isolamento aqui nessa parede aqui, antes de colocar o metal fixado aí na parede. Então, e essa parte aqui eu ainda não decidi como é que eu vou fazer, devido àquele problema que havia apresentado aqui quando eu controlei, né, a diferença do alinhamento desse pedaço de muro para aquele. Bizarramente está muito esquisito, tá muito diferença de 3 centímetros na parte superior. Vamos dar continuidade. Então o que nós temos? Temos aqui fechado também. Eu decidi fazer o seguinte, galera. Eu coloquei a primeira placa, já só coloquei gesso nos metais, que é para fazer a espessura de 2,5. Coloquei só nos metais, conforme vocês viram. E depois a placa final, a camada final, coloquei inteira assim. E eu preferi colocar inteira e depois, quando for colocar o armáriozinho, fazer o corte na hora, entendeu? Fazer o corte e embutir o armáriozinho. E se de repente decidir não fazer esse armáriozinho aí, tipo assim, não tá cortado, é só deixar do jeito que tá, percebe? Então assim, vamos agir com prudência, vamos sair cortando não, vamos devagar, porque aqui eu só não dei o acabamento ainda, porque eu ainda não tenho um pedaço que encaixe aqui nessa altura aqui.
e eu não pretendo colocar em 2 pedaços. Então assim, é só esperar um pouquinho, daqui um pouco, quando começar a fechar aqui, começa a fechar ali ou fechar lá, vai aparecer um pedaço que vai encaixar aqui. Bom galera, vamos ficando por aqui. Próximo vídeo vamos estar preparando o plástico naquela parede ali. Vou estar fazendo isolamento dessa parede aqui. O isolamento dessa outra aqui. Aquele cantinho seca-toalhas, já temos nosso tubo passado de chegada e retorno da água quente. E vamos estar fazendo o isolamento dessa aqui, que só tinha um cabo para passar, uma tomada que vai ter aqui. Não tenho mais nada para fazer, e a não ser fazer o isolamento e fechar. De repente eu vou colocar algum reforço por aqui, que vai ter um espelho aqui, tipo assim, ou de repente eu vou fechar ela com uma placa de USB primeiro, mas eu vou decidir ainda, mas não tem muita coisa para fazer. E aquela questão do, por exemplo aqui, eu tenho essa flecha aqui por detrás, esse espaço aqui, né, devido ao esquadro. Então eu vou ver o que eu faço para preencher aqui, porque aqui realmente eu tenho ali mais ou menos por detrás da estrutura, nessa ponta aqui, uns 20 centímetros. Então assim, é muito. Vou ver o que eu faço, mas com certeza não vou chamar a equipe do isolamento espuma expansiva projetada, porque só por causa disso aqui não compensa, entendeu? E esse canto aqui, devido ao resultado daquele outro muro, eu percebi que, por exemplo, esse canto aqui eu poderia colocar um isolamento por detrás, alguma coisa assim. Esse pedaço ali que tá demais, poderia fazer com que tem, sabe? Colocar pedaço que tem, ou no máximo eu fiquei de ver isolamento tipo a granel, que é um saco com um monte de pedaço. Ou então no caso vai ser esse isolamento a granel com pedaços. Coloco a placa dentro da estrutura e depois por detrás aqui eu vou enchendo com pedaceiras para ficar completo, ficar bem acústico, porque esse aqui é um muro de divisão com o vizinho e tipo assim, quanto mais acústico ficar melhor é. E para ficar bem acústico eu tenho que evitar deixar aquela lama de ar, aquele espaço vazio, entendeu? Poderia simplesmente isolar na estrutura, mas se o espaço por detrás ficar vazio, o som se propaga ali, entendeu? O som que entrar em contato de lá para cá com o muro e atravessar o muro, ele pode se propagar ali, pode ficar até pior, porque ele vai dar um eco, entendeu? Pode ficar até mais alto do que se não tivesse esse espaço ali vazio. E aqui, por exemplo, por detrás aqui, eu poderia colocar, estava estudando, eu poderia fazer o mesmo sistema. Sai com uma isolação encaixada no metal ali, aí lá dentro do metal, depois vem para cá saindo por trás do metal, e depois o espaço na frente completo, no caso, nessa segunda casa ali, completo com mais uma isolação, e na terceira casa, que é aquele finalzinho ali, completo com mais uma outra. Tipo assim, dá pra fazer alguma coisa sem ter que comprar ou contratar o serviço da espuma expansiva, entendeu? Dá pra fazer alguma coisa bem feita com o que tem, percebe? E lembrando que ali leva plástico, mas aqui não. Por quê? Porque na verdade aqui não faz contato com o vizinho, mas aqui o vizinho ele vem praticamente do muro aqui, né? Nosso muro aqui, mais ou menos 1,20 m para frente só. Depois a casa do vizinho já termina, aí eu tenho contato com o exterior. Então assim, aí eu vou botar o plástico em tudo, percebe? Então assim, é isso aí. Próximo vídeo você vai estar acompanhando isso aí, vamos estar fazendo isolamento, passando plástico, passando o cabo de lá, para poder em seguida, e até que enfim, fechar toda essa estrutura aí que tá aí. Precisamos já, assim que liberar essa estrutura para fechar, eu vou estar eliminando esse material aqui do caminho. Vou estar eliminando um pouco de placas lá do fundo, porque eliminando aquelas placas lá do fundo eu consigo já liberar o espaço para justamente fazer estrutura lá naquele muro lá, entendeu? Só que no caso eu vou ter que, claro, tirar um pouco de metal, chegar para cá, ou levar pro quartinho de estoque ali, que é o escritório. Vou ter que dar uma organizada aqui, mas isso aí vai ficar para os próximos vídeos. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like para ajudar o canal, se inscreva se você ainda não se inscreveu, e te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção, valeu, até a próxima.